dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no Cristocast mais uma vez, nos dando o privilégio da sua companhia. Eu estou muito feliz de estar no nosso episódio novo com uma pessoa muito especial. Trago aqui para vocês conhecerem a Cristiane Chimenez, que é bióloga e farmacêutica, cristã, católica, mãe de 5 filhos, meu Deus do céu, linda, que também tem um Instagram que é o Presta Atenção. Então hoje vocês prestem atenção muito na nossa conversa. Mas a gente começa o episódio sempre pedindo para o convidado dar um recadinho. Sim, vamos lá. Olha, gente, o que está faltando para você seguir aqui a gente? Olha, aqui são os melhores. Vocês não estão entendendo o que passa por aqui. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, meu irmão. Bora curtir. E olha, manda aí para todo mundo ver aqui a nossa e as outras, viu? A minha foi boa, as outras foram ótimas e viram ainda fantásticas. Vem para cá. Cristiane, muito obrigada pela tua presença. Eu estava muito ansiosa para tu estares aqui com a gente, porque a gente conversou rapidamente, né? É até legal contar isso. As pessoas que vêm aqui, os nossos convidados, são indicações de outras pessoas e a gente vai conhecendo tanta gente boa que vive realmente segundo a palavra, que tem a vida transformada pela palavra de Deus. E essas pessoas a gente faz questão de trazer. Então, a Cristiane tem um Instagram muito voltado para isso. Visitem, no final ela vai deixar o recadinho. Mas é uma história que mostra assim, o quanto Deus faz na nossa vida se a gente realmente entregar para Ele, não é, Cris? É isso mesmo. Então, mas aí eu quero começar com a tua história hoje. E depois eu vou, em seguida, fazer uma pergunta que eu faço sempre. Mas me conta o início da tua história. Muito bem. Eu sou Cristiane, tenho hoje 48 anos. Sou filha do Judite e da Abdoral, né? 2 cearenses que vieram para cá, para essas terras aqui do Pará, né? Em Belém. Sou a 7ª filha. 7ª filha. Imaginem só, né? Mais de 50 anos atrás foi uma luta para eles conseguirem nos deixar aqui. Eu sou a única paraense, eu sou a paraense da família. Mas a minha vida foi sempre rodeada, sempre, infinitamente do amor de Deus. A minha mãe muito cristã, né? Muito católica, minha mãe Judite, meu pai também, apesar de não professar a fé assim ardentemente como a minha mãe. E eu cresci ali num lar de oração, né? Então, enquanto todo mundo brincava, eu rezava. Nós vivíamos em oração, que eram os santos terços, as novenas, o ofício da Imaculada Conceição. A minha mãe sempre me rodeou de muita oração. E ali, quando eu já tive uma infância muito tranquila, comparada com a dos meus irmãos, que foi muito sofrida de luta, a minha foi muito tranquila, porque a minha mãe é uma mulher assim, mega fantástica. Minha mãe veio segunda série do ensino fundamental antigamente, né? Nem me lembro como chamava, ginásio, não sei. E ela fez o ensino fundamental, o médio, passou no vestibular em um ano só. Era o antigo Mobral. E aí ela passou no concurso, né? Ela se formou como bibliotecária e mudou a nossa vida e a minha história aqui, né? E a gente sempre foi muito trabalhadora. Eu comecei a trabalhar muito cedo, graças a Deus não porque eu precisava, mas porque eu achava que a gente tinha que render, né? E ela nunca me tolhiu. Não vai trabalhar. E aos 12 anos eu comecei a trabalhar já fora de casa, mas sempre numa vida de muita oração, de muita alegria com Deus. Na realidade, eu sempre senti muito forte a presença de Deus caminhando comigo, né? Na minha frente, ao meu lado. E graças a uma vida de oração, né? Tu tens essa lembrança de criança ainda, sentir essa presença? Sim. A minha mãe diz, né? Porque quando ela engravidou de mim, ela me viu antes de eu nascer, né? Com um livro na mão. Ela acha que o livro era a Bíblia, né? Olha só. Mostrando, dizendo que eu iria nascer. E aí sim eu sinto sempre a presença muito forte de Deus na minha história. E aí foram as escolhas que eu fui fazendo na minha juventude, mesmo assim, fiz as escolhas erradas, as escolhas certas, tive o meu processo de adolescência.
dentro desse processo todo, mas jamais, sobre hipótese alguma, Deus ficou longe em nenhum momento de nenhuma das minhas escolhas. O que eu noto é que quando eu estipulava o que eu queria de Deus, as coisas não eram verdadeiramente como Ele queria que fosse. Uhum. Entendeu? Isso é difícil de aceitar, vamos dizer assim. É difícil de aceitar, principalmente uma jovem, né? Sim. Uma jovem adolescente, porque, na realidade, a gente tem uma limitação do mundo, né? Quando você é mais nova, você não consegue ver o mundo, você acha que só existe aquilo que está acontecendo naquele momento. Sim. E não é verdade, né? O mundo é imenso. Mas o que no fio da minha história, né? O que eu noto é da providência de Deus em tudo, nos mínimos detalhes, né? Como eu sempre falo, ele é muito gentil, né? Ele é muito cavalheiro. Uhum. Ele sempre age de uma maneira assim espetacular. Não tem como eu ainda me surpreender. Nesse processo, né? Eu me casei, são 5 filhos, né? E estudei, né? Fiz a faculdade de farmácia, depois fiz bioquímica, biologia, fiz 3 especializações, fiz mestrado, passei no concurso do estado, passei no concurso do município, dei aula, muita aula, passei 14 anos dando aula na faculdade, muito. E, gente, mesmo com essa vida cheia de coisa, né, com essas 5 crianças lindas, Deus era sempre o centro de tudo, sempre foi, né? Então, e cada vez que eu passava por uma coisa, quando eu dizia, meu Deus, eu me lembro muito, né? E depois de eu ter feito farmácia, bioquímica, eu fui fazer biologia, tinha uma prova de neurobiologia, era um livro muito grosso. E aí eu disse, não, olha, se eu não tinha estudado nada, né? Eu cheguei lá na Biblioteca Federal, eu tenho que estudar esse livro hoje. Se eu passar nessa matéria, olha, esse vai ser um milagre da minha vida, eu nunca esqueci. Porque para mim hoje a ideia é a coisa mais impossível naquele livro. E aí eu estudei, entendi, li, eu disse, meu Deus, nada é impossível para Deus, né? Essa é uma prova muito pequena. E assim fui caminhando, né, na vida adulta. E aí há 14 anos atrás, na minha última gestação, da Mariana, eu descobri que eu tinha fibromialgia, né? A dor crônica que foi me deixando muito debilitada, né? Hoje eu tenho uma debilidade não corporal mesmo, né? Que aí eu luto muito com isso. Mas mesmo dentro dessa limitação, eu encontrei muito a presença de Deus, né? Dizer, olha, até o corpo pode ser destruído, né? Mas o louvor e a mente e o coração vai estar sempre ativo, vivo. Então, eu só posso, né, colocar tudo isso da minha história aí na graça de Deus, né, na presença forte de Deus nesse meu caminho. É bem incrível, assim, né, como as coisas acontecem quando a gente entrega a vida mesmo. Quando a gente... Eu avalio, assim, que a gente tenta sempre ter o controle, mas que é um controle que, na verdade, não existe. O controle não é nosso, né? O controle é segundo a vontade de Deus. Né? E enquanto a gente não aceita isso, a gente fica apanhando aí na vida, né? Por querendo que as coisas aconteçam à nossa maneira. E nem é uma questão de fanatismo, não tem nada a ver, sabe, gente? Eu fico... porque, olha, eu sou uma mulher normal, né? Eu gosto de namorar com meu marido, gosto de dançar, gosto de tomar um vinho. É uma vida normal, não é uma questão de fanatismo. É uma questão de que realmente de verdade absoluta, isso. De você ver dentro do processo da sua vida a presença, né, de um Deus que é Pai, né, de um Deus que cuida, de um Deus que ama, de um Deus que Ele fez você. Ele fez, não é, cada um de nós, com um amor assim extraordinário, infinito. E nenhum de nós vai substituir um ao outro, né? Como eu, né? Tenho 5 filhos. Aí você me disser, você gosta mais de um? Não. Você prefere? Não. Cada um é um, né? Na sua diversidade. Olha, eu vou falar uma brincadeira aqui, que eu falo lá em casa, tá? Meu pai somos 3 irmãos, né? Eu sou a mais velha. E eu digo pro meu pai, falar a verdade, eu sou a preferida, diga a verdade. Aí meu pai, não, eu amo os 3 igual. Aí a gente,
fala a verdade, fala que só para mim. Fico fazendo ciúme para os Sei meus não. irmãos. Mas é realmente isso, né? Apesar de sermos todos diferentes, né? A gente Não, e ama da assim, mesma aí forma. isso me encanta ainda mais, né? Como eu te falo, né? É uma questão de nós termos uma sensibilidade do enxergar, do escutar a Deus mesmo, né? Você entender daquele processo que você está passando hoje. Eu não sei o que você está passando hoje, né? Quem está nos Isso. escutando, eu não sei o que você está passando hoje. De Deus só vem coisas boas, não vem nada de ruim, porque Ele é o sumo bem, né? Ele é a bondade infinita. Se acontece algo que não seja bom, pela sua infinita misericórdia e amor, Ele transforma, né, aquilo em algo muito bom para a pessoa, porque Ele ama demais. É amor demais. Eu deixei essa pergunta, na verdade, uma afirmação, porque eu acho que vai ser super interessante tu responderes, porque tu tens, além da fé, uma visão científica, Sim. né? Então, eu sempre falo assim, Deus existe e eu posso provar. Como é que tu enxergas isso? Essa pergunta ela é linda, viu? Eu fico até arrepiada, né? Quando eu tô lá no grupo de oração, quando eu arrepio, eu digo, é o Espírito Santo que tá agindo, Amém. né? Eu posso provar, gente. Eu posso provar que Deus existe. Eu já escutei o Senhor, a voz dele, né? Ele já falou comigo, já me chamou pelo nome, Cristiane. Eu posso Fala provar aqui mais perto. eu posso provar que Deus existe em cada situação da Terra, né? Da biologia. Eu, como bióloga, eu posso dizer para vocês lá do que a gente estuda, do começo da Terra até o céu, né? Até os OVNIs lá. A gente estuda e eu posso dizer que é impossível tudo ter ser criado por si só. É tão perfeito, é tudo tão lógico, é tão fantástico que só, né, um ser completo, fantástico, poderia criar tudo, ter movido todo esse mundo a isso. Além disso tudo, né, biologicamente falando, a gente fala do processo todo histórico que nós vivemos, né, do nosso povo, tá? De lá, desde o hebreu, judeu, e aqui a gente como cristão, é uma luta, né? A luta pela liberdade, porque eu sempre digo, depois da vida, que é graça de Deus, dom em graça de Deus fantástica, toda a vida é dom em graça de Deus, o maior dom que Ele nos dá é a liberdade. Jamais, jamais, sobre hipótese alguma, Deus vai te coagir a nada. Deus não vai te coagir a orar, Deus não vai te coagir a ir atrás dele, Deus não vai te coagir a nada, porque Ele preza esse nome fantástico que Ele te deu, que é a liberdade. E é isso que me fascina em Deus, de ver, né, do poder ir e voltar dentro da graça dele, saber que tudo que Ele me pede é para o meu bem. Isso mesmo. E quando a gente para analisar os detalhes da formação humana, do nosso DNA, do funcionamento do corpo, dos nossos órgãos, dos nossos sentidos, é incrível. E se você vai ver cada animal, cada planta, é muito incrível. Eu tenho dificuldade de entender quem diz que não acredita em Deus, né? Porque basta observar realmente, né, tudo isso. Sim, é fantástico você ver a presença dele na vida, e é na vida de todos, não é? Sim. Na vida de todos. O problema é que, creio que como a gente estava falando, né? Cada um tem um tempo de enxerga, né? É um tempo de enxerga mesmo, de você ver, de você sentir verdadeiramente esse pai que estava sempre ali, né, com você. Não sei se tu passaste por essa experiência, assim, porque na tua história tu tens isso desde muito, essa relação com Deus desde muito cedo. Mas para mim, eu lembro quando eu era criança, adolescente, para mim Deus era uma figura que eu tinha que respeitar, mas parecia algo tão distante, sabe? Entendi. Parecia que era assim, eu tenho que respeitar, ele está lá e eu tenho que ser boazinha aqui. Quando adulta é que eu fui entender que, na verdade, a gente precisa conseguir se abrir para estabelecer esse relacionamento íntimo com ele. Deus quer que nós sejamos os amigos dele, melhores amigos. Somos todos filhos adotivos de Deus, assim. Então,
Mas eu não conseguia ter essa compreensão antes, né? E quando a gente realmente quebra essa distância, vamos dizer assim, comigo aconteceu que foi a partir daí que eu consegui chamar Deus de pai. Eu não chamava, Entendi. porque eu achava distante, sabe? E hoje em dia eu falo, não, meu pai do céu, e faz muito mais sentido para mim. Sabe? É a grande dificuldade, né? Igual como se a gente for ver lá no povo hebreu que vinha, que dizia assim, poxa, porque eles eram, né, ali os egípcios eram politeístas. Eles queriam ver uma face, né? Eles diziam, como é que você adora um Deus que você não tem face? Né? Como que você adora? Como é que você acredita numa algo que não tem? Eles não, olha, eu tenho aqui uma face para eu acreditar. E então, Deus, ele é tão maior, né? Ele é tão pleno, tão fantástico, que ele manda Jesus, né? Isso. Ele manda Jesus, ele manda a face dele. Né? Ele manda o próprio Filho feito aqui, homem, que já existia desde toda a eternidade, mas ele manda vir para dizer, olha, o que vocês querem, eu estou mandando, né? E Jesus vem para nos salvar e nos libertar e mostrar, verdadeiramente, eu estou aqui todos os dias com vocês, né? Eu existo. E é incrível como ele existe no nosso dia a dia quando a gente consegue se colocar à disposição para enxergar, né? Eu não sei, assim, como uma pessoa da ciência, né? Se tu já tivestes algum caso de conversar com alguém que não acredita, não Sim. aceita, o que tu consegues falar para uma pessoa que não crê? Porque daí é outra pergunta que eu sempre faço aqui, né? Por que vale a pena crer? Sim. Na realidade, a fé, né, que faz você acreditar, ela é graça de Deus, viu, gente? Não existe outra maneira que durante toda a minha vida eu quis definir a fé enquanto outra palavra. Ela é graça de Deus. Agora, ela procura um terreno fértil do coração, né? Um coração, como eu lhe falei, Deus não vai arrombar seu coração. Ele não é ladrão. Ele não é São Dimas, não é um bom ladrão. Ele vai lhe bater na porta. Se você abrir, ele entra e lhe faz morada. Aí a conversão, né? É você entender que você veio de Deus e você está em Deus. Você está em Deus. Você veio, ele lhe fez, ele é seu pai, ele lhe formou. E agora, esse tempo que a gente está passando aqui na Terra, não sabemos quanto, mas nós estamos vivendo em Deus, nós não estamos na ausência de Deus. Viver na presença de Deus é válido, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Né? DNA, o nosso DNA é o DNA de Deus. É graça, nunca nada vai te preencher no mundo, porque você não é feito do mundo. Você é feito dele, somente essa graça. Então, o processo de conversão, ele vem com certeza, a minha palavra aqui para as pessoas que possuem dificuldades, né, da ciência, né, e Deus e a Bíblia, verdadeiramente, primeiro, é você querer, né? Não, olha, eu achei interessante, eu quero conhecer. A partir desse momento que a pessoa se dá aquele estalo, aí você vai para o terreno, né? Aqui, né? Sim. Palavra de Deus, né? Maravilhosa. Palavra de Deus. Existem muitos profissionais competentes que têm curso, né? Eu posso aqui citar dentro dos meus, né? Tem o professor Felipe Aquino, tem o Padre Paulo Ricardo, eles têm em todo lugar, né? Eles têm contato e eles têm já pós-doutorado e podem te dar, né, esse trabalho dentro da palavra de Deus, esse caminhar. Porque você só ama quem você conhece. Sim. Né? Então, você vai conhecendo pela palavra de Deus, você vai conhecendo, e aí vai fazendo sentido, né? Vai abrindo. É como se tivesse um grande castelo, como Santa Teresa d'Ávila diz, né? Santa Teresa d'Ávila nos diz que nós somos um castelo e que temos 7 moradas, que são os caminhos da oração. No centro, a 7ª morada é onde mora o rei.
Que é lindo! Deus. Esse castelo, ele vai adentrando, você vai adentrando de acordo com a sua sintonia de oração, de conversa com o nosso Senhor. Que lindo! E aí ela chega nessa sétima morada, ó, é Eu fantástica também tô Teresa arrepiada. Dávila. E ela chega nessa sétima morada onde a contemplação do divino já na terra, você consegue contemplar o divino já na terra, pela sua entrega a Deus. Aí é um caminhar, né? É um caminhar. É um caminhar. E Deus age, viu? Deus Age. age. Essa questão de caminhar, né? De descobrir como a pessoa pode começar. Eu comecei me debruçando sobre a palavra, né? Assim, tem toda uma história, Sim. mas eu sempre fui católica, mas começar, que eu digo, a realmente viver um relacionamento próximo de Deus foi através da palavra. Sim, Na Igreja Católica, né, nós temos a palavra, né, porque a Igreja Católica ela não vai só na palavra, é a palavra, mas nós temos o catecismo também, nós temos os documentos, né, que é toda a história da Igreja. Então, é por aí. O nosso caminho tem que ser por aqui, né, pela palavra, pelos documentos, né, escritos por toda essa tradição da igreja, porque aí vem os sacramentos, aí é bem grande, né? Que eu teria que falar que seriam horas, mas e também pelos inúmeros, né? Tem a vida dos santos, que para nós também é muito importante. Sim. Jamais vamos adorá-los. A gente não adora imagem, né? A gente precisa quebrar não é isso. Nós temos os santos como pessoas muito queridas que disseram sim para Deus, né? Não tiveram medo, disseram sim. E de alguma forma são espelhos, porque eles tentaram viver segundo a palavra de Jesus, de Deus. Então, a gente os admira, né? Porque foram pessoas que dedicaram suas vidas a isso. Mas que pecaram como a gente pecou, né? Que fizeram, né? E que lutaram muito para dizer o sim. Então, é assim, esse banho. Então, assim, por exemplo, lá no Presta Atenção, a gente faz as leituras do dia, né? A liturgia, que nós temos os ABC, os anos da igreja, que a gente lê a Bíblia quase toda durante o ano. Primeira leitura, né? O Evangelho e um responsório que é o Salmo. Então, lá, com a leitura, né? Você entende, você vai caminhando, né? É um caminho rumo a Deus. Porque a palavra de Deus, né? Esse livro aqui, para mim, ele é um grande livro de amor de Deus por nós, sabe? Um grande livro de amor. Que o cume, lógico, é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, né? Que nos salvou, nos libertou, nos curou. Porque, verdadeiramente, nós já somos salvos pela graça de Deus. Só não vai para o céu quem não quiser. Porque ali a verdadeira salvação nós já temos. Então, é assim, o fio é esse, né? O fio é a palavra de Deus, né? É a oração, é a contemplação, né? Você contemplar, você ler a palavra e verificar, fechar seus olhos e ver, né? Eu já ouvi. E Deus vai me falar? Ele vai lhe falar. Ele fala. Ele fala. Ele pode falar, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode aparecer se ele quiser, não sei, mas ele lhe fala pelas pessoas, ele lhe fala pelos animais, pelas plantas, até pelo tempo. Sim. Você quer dizer, meu Deus, eu tô agoniada, eu não quero sair, aí cai uma chuva e você sem um guarda-chuva. Aí você vai me dizer que é Nosso Senhor. É muita coincidência, né? Deuscidência demais. Então, é assim, o caminho é caminhar junto. E, assim, algo que eu acho, independente da religião, né, da pessoa, é um grupo de oração, né? Eu acho que a pessoa tem um grupo de oração que seja semanal, quinzenal, mensal. Fazer parte de uma comunidade, de um grupo, de uma comunidade. Grupo, porque é o exemplo, né? É o que vocês fazem aqui, né? O exemplo, ele arrasta, né? Ele arrasta a multidão. Então, você está junto, vendo que tem outra pessoa, não, mas, poxa, tem que faz a mesma situação que eu, então está caminhando, então bora junto, né? É o caminhar junto. Eu comecei a ler a palavra na pandemia, não dava para sair para lugar nenhum, né? Sim. Então comecei a ler, muito ansiosa, muito aflita, e foi bem curioso. Eu me eduquei a acordar, já fazer minha leitura, li ali também uma primeira leitura, né? O Salmo, eu tenho um compêndio da Lectio Divina que eu faço
ali todos os dias de manhã e tem uma reflexão também, a gente faz a parte da contemplação. E eu comecei a perceber que todos os dias, às vezes eu dormia preocupada com uma coisa e acordava, estava ali a resposta na palavra. Aí eu dizia, ai meu Deus, obrigado por falar comigo. Né? Então, esse relacionamento, mas é bem diferente, como eu já falei aqui, de abrir, estou com problema, deixa eu abrir a Bíblia. Aí tentar a sorte. Isso não. Essa loteria não funciona. Funciona você estabelecer realmente esse relacionamento, né? E como tudo na vida, a gente precisa dedicar o tempo, né? Por exemplo, você tem uma amiga aí que está lhe contando o problema, você sabe da vida dela, né? Aí ela vai e conta uma coisa, mas você lembra que você fez isso daquela vez? A mesma coisa. Você vai passando por um problema, aí de repente vem a palavra de Deus lá daquele. Deus manda, olha, é porque ele é seu amigo, ele está te lembrando. Olha, André, presta atenção. Lembra, olha o que aconteceu com Zaqueu. Isso. Olha, aí já entendi, Senhor, obrigada, valeu. Essa sensação. E aí eu me recordei agora também que assim como, tem pessoas que realmente são muito, muito práticas, muito céticas e tudo, mas quando se você for ver hoje em dia, a ciência já começa a comprovar a existência de Deus também. E não vai tão longe, se você for ver só pela arqueologia, tem registros de tudo isso aqui. Então, até o ceticismo não está mais fazendo muito sentido. Eu acho que é só se a pessoa não quiser mesmo. Aí a gente respeita, né? Mas se for a nível de comprovações, isso tudo... Mas eu digo até para vocês, assim... precisa ficar buscando tanta coisa. É legal, porque a gente gosta, né? Quando a gente aprende a entender, de estudar, nossa, vira assim, vem uma sede maravilhosa de querer saber mais, de saber mais detalhes. Mas a fé, ela realmente precisa ser só sentida. Eu acho que quando você já corre atrás, né? Eu me lembro do meu esposo, quando ele decidiu ler a palavra de Deus toda, ele comprou, foi lá na São Paulinas e comprou. Como ler a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, um monte de livro para fazer. E eu fiquei pensando, né? Eu fiquei rezando ali, vendo aquela toda, disse, meu Deus, só isso ali, ele já ia atrás, ele, foi pescado. Só ali, essa alma ali foi pescada, né? Agora Deus, né? Nosso Senhor, Jesus, ele veio para os doentes, né? É o grande desafio. A gente não pode... porque quem somos nós para criticar A, B ou C, achar que a nossa religião é melhor ou pior, né? Quem somos nós? Nós não somos nada comparados à grandiosidade de Deus. Só que para Deus, nós somos tudo. Você é tudo, né? Você que é evangélico, você é tudo. Você que é católico, você é tudo. Seja o que você é tudo para Deus. Todos nós temos a mesma importância, o mesmo amor, a mesma graça. Ele deu para todos igual. Então, é um caminhar, e é um caminhar delicioso, né? É um caminhar bom, é um caminhar que parece que tudo tá difícil, mas tá bom. Tá bom, tá bom, vai melhorar, vai ficar legal. A diferença, eu vejo assim, de uma pessoa que crê e uma pessoa que não crê é a segurança, a paz no coração. A gente está passando por um problema, está passando por uma tribulação, mas a gente tem ali no coração a confiança de que Deus vai segurar a gente. Né? É uma plenitude. É Ele que está, não sou eu. É Ele que fala, não sou eu. Olha, eu te falo assim, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito ansiosa e muito proativa, tudo é muito rápido, é para ontem. Sempre foi assim. E como jornalista piorou, né? Porque tudo é urgente, né? Tudo... E hoje em dia, não posso dizer que eu não fico ansiosa. Eu fico, mas muito menos do que era antes. Muito menos. A gente aproveita o processo, A gente aproveita o processo. Não fica só na alegria da chegada. Exatamente. Na realidade, o processo ele já é uma alegria. Eu vinha falando com meu esposo hoje. O problema de todos hoje é que sempre a felicidade está um passo depois de onde a pessoa está. Entendeu? Isso. Você sempre... Não, hoje não, mas amanhã, né? Se eu estiver numa sala maior, vai estar melhor do que hoje, que é menor. Mas e hoje? Você olhou para trás, o que você batalhou para conseguir a sala que está aqui hoje? Né? Verdade. Essa sala fantástica, porque está
Por que não ser alegre hoje? Se Deus prover a alegria de uma sala maior amanhã, louvado Isso. seja Deus pelo amanhã. Exato. Mas se for essa sala, louvado seja Deus. Eu não estou dizendo que a gente não precisa lutar, não, porque eu sou uma guerreira, gente. Eu sou uma leoa de trabalho, de estudo, de criar filho. Eu sou extremamente rígida na criação dos meus filhos, eu sou. Mas durante todo esse processo, eu boto sempre Deus na frente. Sim. Entendeu? Eu disse, olha, Senhor, eu falo para ele, sabe meus limites. O Senhor sabe que eu sou, né? Eu tenho meus limites, mas eu ponho a minha confiança em Ti. E o que o Senhor quiser será feito. Seja o que for, mas é a Tua vontade, ponto final. Essa questão de colocar Deus à frente, né? Também é um aprendizado, porque o ser humano tem tendência a buscar coisas e acham que essas coisas, por exemplo, o dinheiro, Sim. é o que vai trazer a paz, que vai trazer a segurança. Gente, o dinheiro acaba. De um dia para o outro, Rapidinho. você pode perder tudo que tem. Então, a tua segurança não pode ser no dinheiro, né? Perfeito. Como fala na Bíblia, não se pode servir a dois senhores. Que um vai odiar um e amar a outro, e amar um e odiar a outro. E é verdade, né? O dinheiro, ele deve ser usado. Ele não deve nos usar. Isso. O dinheiro, ele é necessário. A gente trabalha e todo trabalhador, ele é digno do seu salário. Está na palavra de Deus. Mas também está na palavra de Deus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é essa centralidade que na minha vida eu lido com dinheiro. Né? Eu lido com dinheiro assim, é necessário. Se eu tenho 5 filhos, eu tenho obrigações. Então, primeiro as minhas obrigações. Dai a César o que é de César. Vou pagar. Isso. Né? Mas, antes da educação formal, os meus filhos tiveram educação religiosa. Então, sempre foi primeiro Deus. Não eram as coisas que se alojavam no horário da missa, né? A missa se alojava. Não, era primeiro o serviço a Deus. Depois o restante. Sempre. E Deus é muito fiel. A fidelidade de Deus é algo assim fantástico. Porque a gente faz um pouquinho e ele faz. É verdade. Né? É aquela história, não sei se tu já viste, eu pedindo um ursinho desse tamanho, Jesus com um urso imenso, com um ursão grandão. Um ursão grandão. Deus provê muito incrivelmente. Assim. Ele é fantástico mesmo na providência na vida de todos. A providência é algo que, quando a gente começa a experimentar, a gente cada vez mais vai confiando, vai entregando, né? E vem, viu, gente? A providência vem mesmo. E até os nossos atos, né? Eles se tornam atos providentes, como eu digo pro meu esposo sempre, né? Porque, assim, eu sou muito calma, né? Tu viste? Eu sou assim, calma, não fico nervosa, não fico tensa, tá? O mundo tá acabando e eu tô na minha calma. E o meu marido é o oposto, né? Ele é um trovão. Ele age assim, elétrico. Aí ele fica assim, enquanto eu tô aqui esperando, ele vai, faz. E acaba na mesma situação da minha, né? da situação que ele queria resolver. Aí ele disse, poxa, eu tenho que aprender isso, né? Da espera. Aí eu disse, é porque ainda não foi seu tempo de aprender a espera. Eu entendo, né, analisando as pessoas, que quando eu fui coordenadora do grupo de mães, eu trabalhei com muitas mães, né? Eu fui durante 4 anos do grupo de mães que oram pelos filhos, então as mães acabaram criando um elo muito grande. Então, mãe é igual esponja, né? Ela pega tudo. Então, eram tantos problemas, assim, problemas tão assim que eu nunca imaginei que existiam e que eu não podia resolver, né? Nem financeiramente, que eu não tinha dinheiro, nem de nenhuma maneira eu poderia resolver, mas eu poderia rezar, entendeu? Então, ali era a oração, né? Eu disse, olha, eu não posso fazer, você não pode fazer, né? O seu filho ali sair da droga, mas Deus pode, então vamos nos ajoelhar. E ali o que eu via vendo, em cada história, né, que eu ia acompanhando, era as coisas acontecendo do nada, né? Então, no outro dia, ela me mandava uma mensagem, Cris, uma amiga me ligou e disse que abriu uma vaga num local para internar meu filho. Tu acredita que ele quer ir? Olha. Assim, do nada, sabe? As coisas aconteciam. Isso aí foram, né, a pessoa que estava sendo despejada da casa, aí não tinha dinheiro, nem eu tinha dinheiro para ajudá-la. Aí, olha, tu acredita que meu irmão veio aqui, pagou o meu aluguel e a gente vai ficar na casa? Coisas assim, glória a Deus, que
sabe, que é fantástico, assim, quando você diz assim, égua, eu não sou nada, quando você tira toda aquela sua força, você rasga, né, tudo aquilo que você já estudou, tudo assim, e diz, égua, ele faz tudo, entendeu? Ele é supremo, né? Ele é supremo, ele pode, ele faz e acontece. Ele faz e acontece. Faz e acontece. E tu, como mãe de cinco filhos, como tu consegues ver isso, assim, na vida dos teus filhos? Tu acha... Por que eu te pergunto isso, né? Eu fui criada assim, que foi algo que já minha avó passou para minha mãe, que passou para mim. Que o mais importante é a nossa fé, né, em Deus, e depois o nosso conhecimento, a educação formal, vamos dizer assim, né? E essa questão da fé, da educação religiosa, tudo nos traz vários princípios, valores e tudo. Como tu consegue visualizar e imprimir isso nos teus filhos? O exemplo, né? A primeira coisa, a gente precisa verdadeiramente fazer, né, aquilo que a gente fala. Eu me lembro uma vez, eu estava nas mães, aí uma pessoa disse, tu és santinha mesmo, é? Aí o meu filho, o Lucas, eu fui perguntar pro teu filho, né, pro meu filho, eu tenho um filho homem, né, 4 mulheres. Aí ele disse, não, minha mãe, ela é assim mesmo, ela é santa. E olha, coitadinho. O Lucas está aqui nos bastidores, vamos perguntar para ele. É assim mesmo? Calminha, assim? Ai, não, Ele disse que sim. A minha mãe é assim mesmo, porque as pessoas, elas acham até estranho, né? Chegam até a desconfiar. Mas foi primeiramente fruto da oração, né? Primeiramente, fruto de muita oração. Os meus filhos foram feitos, gerados e criados em cima de muita oração, de entrega a Deus, de providência mesmo da graça de Deus. É lógico que eles são completamente diferentes, né? Os 5 são, meu Deus, são 5 pessoas assim como meus 5 dedos, completamente diferentes. E como eu tive que agir com um, era diferente como eu tinha que agir com o outro, né? Eu sempre tinha eu tinha até o cuidado de quando nascia um filho, eu nunca dava carinho pro mais novinho na frente do mais velho para não ter ciúme. Eu sempre tive, isso me ajudou muito. E eu dizia sempre assim, né? Quando nasceu o Lucas, a Luane dizia, eu dizia, olha, ele é tão lindo porque ele parece com você, né? Ele é tão maravilhoso porque ele é com você. Então, eu sempre agia dessa maneira. Isso dava uma responsabilidade. E assim, quando nasceu a Larissa, a Maria Eduarda e a Mariana. Então, realmente, ciúme lá em casa, nós não temos esse problema, para honra e glória de Deus. É lógico, né? Eu tenho filhos adultos, já filha casada, né? Já você é vovó. E tiveram muitos... Né? Coisas assim, eu me lembro de um episódio com a Larissa, nós rezamos o Santo Terço todos os dias em casa. A gente almoça, a gente almoça juntos, a gente faz a nossa oração no Santo Terço, né? Meditando a vida de Jesus. Depois a gente reza o Evangelho do dia e faz as nossas orações espontâneas, diariamente. Nós fazemos isso. E eu me lembro uma vez a Larissa pequena falou para mim, por que ela rezava todo dia o terço, que as amigas dela, nenhuma rezava. Mas por quê? Aí toda a gente, olha, porque nesse momento é o momento que a gente faz a nossa contemplação, que a gente escuta Deus, né? Todas as orações que a gente faz aqui, é um momento de paz, é um momento de união, um momento que a gente escuta a voz de Deus falar. Aí depois, no outro dia, de mesma coisa, mas mamãe, por que né, a gente reza o texto, demora tanto, a gente não podia rezar só uma. Aí eu disse, não, a gente precisa rezar para você ter esse tempo com Deus, senão você vai ter 24 horas e qual o tempo para Deus? Terceira vez ela fez a mesma coisa, a quarta vez, olha, Larissa, presta atenção, tu vais rezar o texto sim, comigo, e pronto, final. Sim, senhora, mamãe, sim, senhora. E hoje, né? Hoje ela é a primeira, né, que vai e reza. E tá lá rezando. Olha, ela diz assim, olha, a graça vai passar. Eu já tô aqui sentada com o meu texto. Quem não quiser, eu já vou começar a rezar, né? Então, teve esses momentos, né, de rebeldia, de cada um, né? Eu tô contando aqui da Larissa porque foi o mais engraçadinho. Mas cada um teve um momento, mas que a gente conseguiu. E muita graça de Deus, né? Minha filha é da comunidade Shalom, ela é missionária, né? Ela é linda. O esposo dela também é missionário. Eles fazem um papel belíssimo de evangelização de jovens. Eles trabalham porque eles são de comunidade aliança, né? Que trabalha e que serve. Sim.
Então, eles trabalham, né? Ela é advogada, ele é TI, e servem a comunidade. E Deus me deu essa graça. E aí eu te digo, né? É o caminhar junto. A espelho da comunidade, né? Que veio pela minha filha e pelo meu genro na minha casa, espelhou santidade. Porque mesmo os meus filhos não estando na comunidade, nós bebíamos, né, essa graça, né, da comunidade. Por isso que eu digo que é bom sempre estar unido, né, em oração para caminhar junto. Então foi essencial na minha criação dos meus filhos isso, né, esse caminhar junto. Esse caminhar junto que a gente precisa estabelecer desde a infância, né, para que a criança que tem tantos questionamentos, às vezes faz umas perguntas engraçadas, que a gente fica meio sem saber como responder, mas e que é natural esses questionamentos. Inclusive até na adolescência, que é uma fase que a gente se questiona muito, questiona todo mundo, questiona mãe, pai, questiona Deus muito. Eu acho que é natural que isso aconteça. O ruim é quando não se consegue as respostas, se não tem alguém para orientar, né? O adolescente questionar e a mãe e o pai deixar por isso mesmo, né? Não pode, ou né? ele não encontrar em alguém, ainda que não seja mãe e pai. Eu, por exemplo, Valentina me faz umas perguntas que às vezes eu não sei, eu peço ajuda aos universitários. Amém. Isso mesmo. Peço ajuda para minha mãe, peço ajuda para alguém que eu acho que possa saber para responder, mas não deixo sem resposta, porque isso é o que vai construir o que ela vai ser depois, né? Isso. E o processo de educar é um processo também que nós não sabemos tudo, né? Imagina, eu sou muito pequena, tenho 5 filhos, mas eu aprendo todo dia, eu aprendo muito com eles e tenho um arrependimento. Às vezes, quantas vezes eu já pedi perdão para eles? Das minhas faltas, muitas vezes, né? Já chorei pedindo perdão, já nos reconciliamos e fomos agindo cada dia num ato de amor. Mas assim, eu sinto que nós precisamos estar juntos, entendeu, André? Tem que estar junto. A presença do pai, da mãe, ou do responsável que seja, se a pessoa não tem mais pai e mãe, né? Tem que estar junto, tem que estar do lado, não pode estar longe, sabe? Não importa a idade do seu filho, nós precisamos estar junto deles, tá? Olha, eu tô aqui, eu sou uma mãe muito pouco invasiva, né? Invasiva, eu não me meto muito na vida deles, mas eu tô lá, ó, eu tô aqui. Se precisar, eu tô aqui em oração. Eu sou igual Nossa Senhora, né? Eu fico na oração, no silêncio e agindo. Olha, vá. E se me pede, aí eu me coloco o que eu acho na minha postura. Mas as escolhas, a vida é deles, né? Sim. As escolhas são deles. E também os ganhos são deles, né? Eu vou até registrar aqui, a gente está gravando no dia 14 de fevereiro. Hoje é aniversário da minha filha. É verdade. 10 aninhos. E eu estou muito emocionada, especialmente ouvindo teu testemunho em relação à tua família, em relação aos teus filhos, porque é o que eu tento deixar para minha filha. Se eu partir amanhã, eu quero que ela veja que a mãe dela acreditava muito em Deus. Fofa. Ai, meu Queria Deus. mesmo, assim, quero muito. É muito fofa. E é o melhor presente que você pode deixar para ela. A melhor graça, é esse amor que você tem a ele, essa busca. Na realidade, você não busca, não, porque você já encontrou. Você já vive do lado dele. E ele lhe ama muito. E ama muito a Valentina. Muito. Valentina é uma criança muito amada. E a gente fez uma festinha no final de semana para comemorar os 10 anos dela. E eu falei para ela, na verdade, quando ela nasceu, eu escrevi uma carta que eu queria ler quando ela fizesse 10 anos. Nossa. Eu não consegui ler lá, porque eu não queria ficar chorando. Mas, basicamente, tem uma coisa que, de tudo que tem lá nessa carta, é o que eu quero deixar registrado aqui, Valentina, que eu falei lá, que ela nunca vai ser grande o suficiente que não possa caber no colo da sua mãe. Você é muito amado. E que você tenha suas experiências, que você se aproxime de Deus,
Mas a mamãe sempre vai estar aqui, ó, com o colinho pronto. Mas o que não é a mãe se a presença tão forte de Deus na nossa vida, não é? Sim, sim. É lindo, esse amor de mãe é um amor que é fantástico. Ah, é incrível. Bendita seja todas as mães. Seja. Bendita seja. Os pais também, viu, gente? Os pais são maravilhosos, meu Deus. Que Deus abençoe todos os pais Deus abençoe também. todos. Os filhos nos transformam, né? Os filhos nos transformam. Tem antes de Cristo, depois de Cristo, tem a MDM. Antes de ser mãe, depois de ser mãe. Com certeza. Tem muito essa. Nós temos. A gente se torna uma pessoa muito melhor, né? É muito diferente. E também, assim, eu fico pensando, nossa, na verdade, eu fico na expectativa, né? Porque ela ainda é pequena. Sim. Mas aí eu penso assim, puxa vida, será que ela está aprendendo? Será que eu estou deixando o exemplo certo? As pessoas, às vezes, pensam muito assim, eu quero deixar um apartamento, eu quero deixar um carro. Eu penso em deixar os valores que Deus me ensinou. Assim, meu marido sempre diz isso, né? Antes eu tinha esse negócio, vamos ver uma casa para cada um carro para cada um, né? Eles formados, aí a gente já pode morrer em paz. Ele disse, nada disso. Eles vão conseguir tudo deles, porque nós vamos dar para eles amor. Nós vamos dar para ele Deus, nós vamos dar para ele um colo, eles sempre vão ter o nosso colo. E aquilo ali, sabe, quando ele me falou isso, nossa, parece que um peso saiu da minha mente. Dizer, olha, tá tudo ok, então. A gente tá caminhando direitinho, né? Porque também os filhos, todo mundo tem que passar por esse processo. É a história da borboleta, né? Para lagarta é uma transformação ali lascada. Ali dói. E aí faz bem doer. Faz bem perder, faz bem doer, faz bem fracassar, né? Isso. A minha filha joga basquete, quando ela perde, esse mamãe você vai já gostar, né? Porque eu perdi. Porque assim, sempre diz que a gente aprende muito mais na perda do que no ganho. Sim. A gente aprende nos dois, minha filha. A gente perde ganhando, a gente aprende perdendo e aprende ganhando. Só que a dimensão do perder nos deixa muito próximo de Deus. Porque você se sente sempre como Cristo crucificado, né? Você se une às dores dele na cruz. E é só pela cruz que a gente chega ao céu. Isso. Não podemos tirar a cruz dos nossos filhos. Isso. Nós, na verdade, precisamos entender o que é a cruz. Eu não entendia durante muito tempo, sabia? Assim, na minha adolescência, eu acho que era uma das coisas que mais me incomodava. Que era ir à missa e ter que encarar a cruz. Eu não entendia realmente o que era aquele sacrifício. Eu não entendia. Tem um livro, né? Não sei se tu já leste, A Extraordinária Morte de Cristo. Não, é um livro, eu quero. É a Extraordinária Morte, fantástico. Eu quero. Né? Então, ela nos envolve, esse livro ele nos envolve ao amor, né? Ao amor da morte. Porque naquele momento, a morte foi vencida. Sim. Né? A cruz, ela traspassou a morte, né? Pelo sangue de Cristo. Rompeu, a morte não existe mais. Essa morte que existe, que a gente vê, né? Meu pai já morreu, né? Tá no céu. Ela é uma morte passageira para a eternidade. Para a eternidade. Verdadeiramente estaremos vivos em Cristo. Exato. Então, a cruz, ela é a vitória. A vitória. E a para a eternidade toda, entendeu? A gente está lutando aqui por 100 anos. Né? E aí, depois? O que são 100 anos diante da eternidade? Então, é melhor a gente plantar nos nossos filhos, né, essa seiva. Eu estava lendo a palavra de Deus ontem, não presta atenção. E aí, quando Adão e Eva pecaram, né, Deus vinha andando à tarde, sobre uma tarde no orvalho. Né? Eu fiquei imaginando, disse, meu Deus andando, né, numa tarde no orvalho. Foi o que ele planejou para nós. Mas por nossas escolhas, né? Ali, pelos nossos pecados, nossos erros, nossas maledicências, enfim, a gente acabou plantando o que existe hoje. Não foi o reino que Deus queria que fosse. Mas, pelas nossas escolhas, a gente tem um reino que a gente tem hoje aqui na Terra. Sim. Mas ele nos dá o reino dos céus, né? Ele dá os reinos do céu por Cristo. E aí é caminhando assim, né? Caminhando em tudo, né? Sendo jornalista, né? Sendo publicitária, né? Sendo editor de vídeo, sendo o que você é cada dia, na graça de Deus. Sim. A sua vida, ela pode ser um hino de adoração a Deus. Exato. Não é? O seu dirigir um carro, ele pode ser. O seu falar, o seu olhar para uma pessoa pode ser uma oração. Porque às vezes
aquela pessoa só tem aquele seu olhar o dia todo. Porque mora só, porque vive só, porque é imperceptível. Mas aquele seu olhar foi o evangelho vivo de Cristo na vida daquela pessoa. É fantástico. E também a gente precisa servir a Deus, entender que nós podemos servir a Deus com o que nós somos, com o que nós escolhemos, com o que nós resolvemos fazer da nossa vida, da nossa profissão, das nossas habilidades, né? Os nossos talentos. Quando a gente começa a servir a Deus por isso, né? Através disso, Ele nos honra muito. Ele fica pensando assim, por exemplo, uma Nos coisa que você justifica, vai passar com a Valentina, que eu já passei com 4 lá em casa, é a profissão, né? Aquela Sim. angústia. O que vai ser, o que vai ser? Mamãe, o que você acha, né? Escolhe pra mim, né? Todos falaram isso pra mim. Mãe, escolhe pra mim, porque você reza, você vai saber o que Deus quer pra mim, né? Reza. Imagina que Deus ia me dizer qual a profissão do meu filho. Pelo menos pra mim não me disse, de nenhum deles, dos 5. E aí nós íamos lá ler cada profissão, fazer oração e ver o que cada um iria ser. Mas o que eu noto é que realmente Deus dá os talentos diferentes para cada um de nós, não é? E a gente sabe que a gente está no lugar onde Deus fez para a gente estar. É que quando a gente faz aquilo, é uma alegria tão plena, o Espírito Santo vem sobre nós. Você, eu estou no lugar certo, no canto certo, com a pessoa certa. Você sente. Né? Parece que é aquela forma, né? Você foi feita para aquela forma, foi colocado, você foi colocada ali. Aí tá tudo bem. É lá que Deus quer. Eu me sinto muito feliz aqui no Cristocast servindo a Deus com a minha profissão. Foi algo que eu pedi para Ele me mostrar. Olha só. Pedi mesmo, que eu queria servi-lo com a minha vocação profissional espiritual. Queria e Ele me mostrou. Mas nem sempre eu quis ser jornalista, viu, gente? Durante a minha adolescência todinha, eu quis ser dentista, igual meu pai. Por quê, né? E aí troquei, nos 45 do segundo tempo, fui fazer comunicação. E hoje eu penso, eu não seria uma boa dentista, eu acho, mas eu acho que aqui eu sirvo melhor a Deus. Mas eu fiquei emocionada de ver o programa de vocês, né? De tanta qualidade e de tanto disposição para falar de Deus, né? É fantástico, assim. Olha, eu tô assim encantada, como eu falei para você, né? A minha visão é que é a visão lá da sementinha de mostarda. Sim. Tá pequenininha aqui, mas tá plantando. E vai crescer e vai se tornar uma árvore tão frondosa e vai dar frutos e frutos 1000 por um. Amém. Escreve aí, ó. Amém. Presta atenção. Amém. Amém. Cris, sobre testemunho, tu tens um testemunho que tu queiras contar, dividir com a gente? Nossa, a minha vida, assim, ela é um grande testemunho. Como eu nunca passei por nenhum processo assim de ausência de Deus, assim, como acontece, né, de você ter uma conversão, de repente, no meu caso não aconteceu, né, porque eu tive a graça de ter uma mãe muito religiosa que não deixou nunca a fé fragilizar, né? Ela sempre alimentou muito a minha fé, a minha mãe, apesar da nossa idade ser bem diferente. Minha mãe tem 86 anos, né? Então eu sou filha temporã dela, mas isso aí não foi nada. Mas eu posso te falar, meu maior testemunho que hoje eu vivo de fé do que eu passo da doença, né? Hoje eu estou debilitada fisicamente, estou longe do trabalho que eu fiz a vida toda, né? Para ter trabalho sempre. Então, isso é uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça, ficar longe do que a gente ama fazer. E eu amava ser farmacêutica, bioquímica, bióloga, meu Deus. Ali atender o meu paciente era muito importante para mim. Com a doença, né, a fibromialgia e a síndrome de Ehlers-Danlos, me deixa. Então, por exemplo, tem dias que eu não levanto, né? Eu tenho muita dor, meu corpo dói muito. E eu fico o dia todo deitada. Trazem comida na cama e eu só me levanto para ir no banheiro. Mas eu vou dizer para ti, eu louvo e agradeço a Deus por essa doença. Porque eu jamais, com a minha vida que eu tinha antes, né, de muito tempo de trabalho, de estudo, de filhos, eu jamais teria o tempo de ser fonte de Deus para tantas pessoas como eu já fui
pela doença. Entendeu? A doença sim. me fazia parar, porque só dessa maneira eu parava, não porque eu era agitada, porque eu precisava fazer as coisas. Então, a doença, ela é um grande testemunho de Deus para mim, né? Olha, ele me deu, ele não me deu a doença, mas ele deixou a doença acontecer. E quando eu me vejo totalmente fragilizada no meu corpo, que eu não consigo levantar nem meus braços, tem dias que eu não consigo levantar meus braços. E aí eu louvo a Deus e dizendo, meu Deus, esse corpo aqui, ele não é nada comparado a ti, ao teu amor. Porque eu me sinto tão viva, como se eu estivesse correndo, mesmo sem me levantar. A sensação é que eu estou pulando de alegria de ter Deus. Então, creio que hoje, né, o meu maior testemunho é na minha debilidade mesmo, da minha enfermidade. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Sempre glória a Deus. A gente pode falar também de como começar. A gente já falou um pouquinho sobre isso antes, mas o que tu recomendas assim para uma pessoa que está distante, né, de Deus, mas está ali passando por alguma dificuldade, alguma inquietação, uma depressão, Sim. alguma coisa nesse nível, que tem dificuldade de encontrar pessoas, que tem dificuldade de encontrar onde ter esse conforto. Entendi. Olha só, aí eu posso falar só da igreja, porque o que eu sei é o caminho da igreja católica, mas eu acredito que todas as igrejas têm grupos que amparam, que recebem. Mas eu acredito que você deve pedir ajuda. Sozinho não dá. Então, se, por exemplo, você tem na sua família, pense logo assim, quem tem na sua família de referência que você tem de pessoas que têm essa afinidade maior de oração com Deus? É um pastor, né? É um padre, ou é um casal que tem muita vida de oração? Chegue perto dessa pessoa e procure, né, verificar onde que essa pessoa está se alimentando, qual a fonte dessa pessoa. E você experimenta essa fonte. Verifique essa fonte. Eu acho que tem na comunidade evangélica, tem as células, né, que eles fazem oração semanalmente. Na Igreja Católica tem os grupos de oração, tem quase todos os dias, em todas as paróquias. Aí tem grupo tridentino, que é mais reservado, tem os carismáticos, que são mais, cantam mais alto, assim, enfim. Tem para todo gosto hoje para você. Tem grupo só de mãe. Tem grupo só de mãe. Tem grupo só de homens. Tem terços dos homens. Tem a catequese, né? Para criança de 3 anos. Os meus filhos entravam na catequese com 3 anos lá na Capelinha de Lourdes. E foi assim muito importante. Eles são maravilhosos ali para estar te mostrando ali pro teu filho ali o caminho do Senhor. Mas tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda e buscar. E aí palavra de Deus, né? Devagarzinho, existe como que você vai abrir, não é como ela falou, né? Não é como a Andrea falou, abriu a página e Deus vai lhe falar magicamente. Deus não é mágico, viu, gente? Deus, ele é pai. Ele ensina, ele educa, porque ele ama. Ele não vai lhe jogar na sorte. Não, por isso tem aquele ditado, né? Nunca foi sorte. Nunca foi Sempre sorte. foi Deus. Sempre foi Deus. Exato. Eu também acho muito importante a pessoa se achar ali um momento do dia que ela possa estar só ela e Deus, né? Vai para o quarto, vai para o secreto. Como está na palavra, né? Vai para o quarto, não sei aonde você fique sozinho, à vontade. Pegue ali sua Bíblia e converse com Deus, né? Por que tem que ser assim? Porque, gente, o mundo é tão barulhento, né? É o tempo inteiro muita informação, o tempo inteiro tanta coisa acontecendo. Eu acho que essa geração é a geração que mais tem informação ao mesmo tempo e celular pipocando o tempo inteiro. A gente assiste o jornal de manhã, à noite já está velho, então o mundo é muito barulhento, né? E a gente precisa silenciar para poder ouvir a Deus. Ele nos ouve, né? Mas
para a gente ouvir, a gente precisa A minha silenciar. filha sempre fala sobre ordenar seus sentimentos. Eu acho incrível isso que ela fala, minha filha Luane, que é missionária. Na realidade, o que a gente vive hoje na sociedade é uma desordem de sentimentos. Então, você precisa estar ordenando, organizando. Porque, assim, você é um ser, né? Então, por exemplo, eu, Cristiane. Eu tenho a Cristiane que sou esposa, filha, mãe, né? A Cristiane que é do Presta Atenção. A Cristiane farmacêutica, a Cristiane dona de casa. Tem a Cristiane amiga. Então, você precisa ordenar essas situações. É lógico que aqui não vai estar 100% tudo bem, perfeito. Mas você vai andando à luz do Evangelho, ou seja, à luz da palavra de Deus, cada uma da parte da sua vida. Então, verifique, né? Sente aí seu casamento, converse com seu esposo, com a sua esposa, como que tá? O que precisa melhorar? Né? E a oração, nós somos de um grupo, chama Equipe de Nossa Senhora, que é um movimento de harmonia conjugal. É um movimento mundial. Um padre, né, o padre Henrique Cafarel, na França, no tempo de guerra, resolveu estudar porque estavam os casais se separando demais. Ele pegou um grupo de casais e começou a escrever e a trabalhar. E hoje essa equipe é uma equipe mundial. E a gente tem um livro, todo ano tem um livro que a equipe internacional faz, que a gente estuda todo mês um capítulo. E é justamente para trabalhar isso, a harmonia do casal, né? De que maneira pode. Então, essa harmonia que eu estudo lá, por exemplo, eu e meu esposo, e os outros centenas de casais dentro do casamento, ele precisa existir também nas outras relações. E a relação mais importante que nós temos é com a gente mesmo. Você precisa se encontrar. Você precisa se encontrar à luz do Evangelho. Qual é o meu papel aqui? O que eu faço para mim? Né? O que eu, Andréia, faço por mim? Eu sou da mãe da Valentina. Você falou mais da Valentina. E é importantíssimo. A Valentina é tudo. Mas a Valentina só vai ter uma mãe 100% ou quase 100% se a Andréia for 100% para ela ou quase 100% para ela. Então, é uma desordem, não é? Uma desordem de sentimentos por causa das informações também. Então, quando você começa a organizar essa sua casa, as coisas começam a fazer sentido. E aquele castelo que a gente falou aqui de Santa Teresa d'Ávila, essas moradas, você vai cada vez entrando numa morada, quando você chega na 7ª morada da plenitude da graça de Deus, onde você fica na presença do Eterno. E aí, gente, é uma felicidade plena já aqui na Terra, é o reino dos céus na Terra. A gente não está falando de dar prioridade para a gente com as coisas do mundo, é entender o que somos em Deus. É uma coisa para todo mundo, né? Porque isso aí tu não precisa ter dinheiro, tu não precisa nada. Não precisa. Né? Não precisa ter inteligência, não precisa nada, não precisa ter mestrado, doutorado, não. Você precisa só ter uma coisa, o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele edifica a vida, porque o temor é diferente do medo. Né? Você não precisa ter medo de Deus, porque Ele é seu amor, Ele é sua vida, Ele é seu Pai. Mas o temor do Senhor é enxergar lá dentro, né, de Cristo, daquele coração chagado, que Ele doou para você. Ele deu assim, ó, toma meu coração, é teu. E por esse amor infinito que Ele tem por ti, não quero te magoar. Aí faz igual o programa lá da Canção Nova. Por hoje eu não vou pecar. Aí por hoje tu não peca. Aí amanhã tu diz de novo, não, por hoje também. E assim tu chega no céu. Chega, com chega. certeza. E leva um monte junto. Leva um monte. E, gente, é uma vida muito boa. Não é uma vida chata. É uma vida muito alegre, né? De entrega e de satisfação. Né? Plenitude, né? Plenitude. Essa é a palavra. Cris, puxa vida, eu tenho que encerrar a nossa conversa, mas te agradeço demais pela tua participação hoje. Eu tinha te dito, né, virtualmente, estava louca para te conhecer pessoalmente, porque eu sabia que aqui ia ter um aprendizado muito grande, que tu ias trazer uma mensagem linda sobre Deus, de como atua na tua vida e que Ele pode também atuar na vida de todo mundo que entrega o coração. Né? Muito obrigada. Nada. Quer deixar uma mensagem final? Sim, eu quero deixar uma mensagem final. A mensagem final, presta atenção, meu irmão, presta atenção, minha irmã, que Deus verdadeiramente te ama. Ele te ama e Ele te quer exatamente como você está agora. Não precisa cortar o cabelo, fazer unha, nada. Deus te quer agora, com seus defeitos, com as suas qualidades, com a sua vida. Ele só lhe quer
Abra seu coração, meu irmão. Vem para o nosso time de Jesus. Esse time é vitorioso, ó. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Obrigada, Cris. Gente, eu espero realmente que vocês tenham sentido lá no fundinho do coração de vocês a glória de Deus. Ela acontece para todo mundo, ó. Eis-me aqui. Aqui a gente precisa estar entregue para a palavra de Deus, entregue para que Ele faça a vontade dEle acontecer na nossa vida. E olha, é uma delícia, viu? Se entrega mesmo, procure onde você pode ir congregar, onde você pode participar. Não deixa a timidez te deixar distante, não. É uma vida muito boa quando a gente se descobre em Cristo. Então, vocês já sabem, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.